e amém. Graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Nós vamos hoje dar um time da série de Lucas e vamos hoje olhar para o Evangelho de João. O Senhor tem algo para compartilhar ao nosso coração no seu capítulo de número 20. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 24. Glória a Jesus. Amém. Hoje é a ceia do Senhor. Felizes por nós podermos participar da sua mesa. Graças a Deus. Todos acharam? João, Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 24. É um texto conhecido, mas hoje nós vamos olhar para esse texto com uma visão que o Senhor vai nos dar para a iluminação de muitas coisas. Amém? Você crê que o Senhor vai falar ao seu coração hoje? Amém? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, João capítulo de número 20, versículo de número 24. O texto diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos orar. Senhor, te louvamos pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Vivo Deus, nós clamamos, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, revela-nos, ó Deus, a sua vontade nesta manhã. Pedimos, Espírito Santo da graça, Espírito Santo de Deus, abra, Senhor, esses corações, e a tua voz possa ser soprada, Senhor, como um vento impetuoso, trazendo vida e vida em abundância. Você pode dizer amém? Estar no lugar determina algo na minha vida. Estar em um lugar determina algo em minha vida. Na de Tomé determinou. Na vida de Tomé, um dos discípulos do Senhor determinou, ele está no lugar, a vida dele. O poder de estar no lugar irá determinar o destino do seu ministério e da sua vida. O poder de estar em um lugar irá determinar o destino do seu ministério e da sua vida. O texto que acabamos de ler é um texto emblemático, porque é um texto carregado de tensão. É um texto carregado de expectativa, desesperança. É um texto onde aquele que estava entre os discípulos, que era a esperança para os discípulos, aquele que havia demonstrado uma compaixão, uma revelação de Deus como nenhum outro, aquele que havia revelado Deus na terra, Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, o gracioso Senhor, o poderoso Senhor, aquele que trouxe curas, trouxe transformações na vida dos homens, já não estava mais entre eles. Ele havia morrido de uma forma cruel, e o pior de tudo era ver que ele se entregou e não titubeou na entrega. O Senhor Jesus não resistiu à sua morte, pelo contrário, ele disse assim: eu mesmo dou a minha vida, eu mesmo a dou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Isso era uma confusão na mente dos discípulos.
Tudo bem que ele havia prometido que ele ressuscitaria, mas quem havia ressuscitado dentre os mortos? Nós sabemos que no Antigo Testamento haveria ressurreições, mas essas pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer. Como que alguém ressuscitaria e permaneceria vivo? Como que alguém ressuscitaria? Então ali nós encontramos um misto de sentimentos no coração dos discípulos. O texto vai mostrar para nós que o Senhor apareceu por várias vezes no espaço de 40 dias. Ele apareceu para as mulheres, para vocês mulheres, ele apareceu primeiramente, desconstruindo totalmente a cultura judaica, o pensamento do judaico sobre as mulheres. O Senhor comunica a primeira mensagem: diga que eu estou vivo. As mulheres que estavam ali preparando uma visita, preparando as especiarias, elas encontraram o Senhor, o Rabi, e ele estava vivo. Aleluia. E aí os discípulos começaram a vivenciar uma expectativa. O texto diz assim, que Pedro e João correm até o sepulcro, e João, quando vê, o autor deste evangelho, quando vê que o sepulcro estava vazio, o texto diz que ele viu e creu. O Senhor Jesus visita, deste relato que nós lemos, 8 dias antes. Os discípulos estavam reunidos dentro do cenáculo, provavelmente, o local onde houve a última ceia, com medo dos judeus, preocupados com tudo aquilo que poderia acontecer lá fora. E Jesus se apresenta entre eles: paz seja convosco, come com eles, participa com eles. Um fantasma não come, um fantasma não abraça, o fantasma não tem carne e osso, mas Jesus tinha, ressurreto, poderoso, majestoso, Senhor da glória, estava lá com eles dizendo: eu estou vindo de um mundo aonde eu vou levar vocês. Louvado seja o Senhor. Porém, Tomé não estava lá. A pergunta é: o que tirou Tomé deste primeiro encontro, irmãos? O que tirou Tomé deste lugar do primeiro encontro? Será que Tomé estava ocupado com o seu trabalho? Abre o seu coração para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã, amém? Será que Tomé estava tão preocupado com o seu trabalho? Será que o seu trabalho após a morte do Senhor alcançou um nível de prosperidade significativa? Que ele começou a experimentar tanto trabalho, os discípulos: Tomé, nós vamos nos reunir, provavelmente o Senhor deve aparecer. Estou ocupado, meus irmãos, com o meu trabalho, preciso trabalhar, sustentar minha família. O que tirou Tomé do lugar aonde o Senhor disse que iria? A enfermidade, talvez? Não sabemos. Talvez Tomé estivesse ocupado com uma enfermidade familiar, uma enfermidade pessoal, a ponto de não estar no lugar aonde determinaria o destino da sua vida e ministério. Será que ele estava com muitos problemas, não estava conseguindo dormir de noite, estava com uma síndrome do pânico, estava ansioso porque contas precisavam pagar, questões familiares a resolver? O que tirou Tomé daquele lugar aonde os discípulos estavam reunidos? Será que o que tirou Tomé foi a família? A ocupação simples, necessária com a família? O menino dele não deixava ele dormir. Ele ia dizer: Tomé, estamos juntos. O que estava tirando Tomé do lugar aonde Jesus encontraria os seus discípulos? Será que era um desânimo? Tomé dizia: eu estou desanimado agora, vou fazer igual Pedro. Ele morreu, a gente tinha tanta expectativa nele, tanta esperança nele, ele se entrega. Como que ele se entregou? Por que ele se entregou? Os desânimos que tomam o nosso coração quando as coisas de Deus não nos são compreendidas, nós não compreendemos. Por que Deus não faz justiça? Por que Ele está vendo que está claro que eu estou sendo injustiçado e Ele não se levanta? O desânimo de não ter uma resposta. Falamos na semana passada sobre as orações que serão respondidas, mas ainda não foram. O desânimo do coração. Talvez Tomé desanimou de fazer parte da igreja de Jesus,
essa igreja, o irmão que estava comendo com a gente, fazendo churrasco, ele vai dar um beijo em Jesus e entrega a Jesus. Não. Eu estava do lado dele, daqui a pouco, se eu ficar do lado dele, ele vai me entregar também. Judas, não quero esse cara perto de mim de jeito nenhum. O desânimo de conviver com os problemas dos discípulos. Pedro é muito chato, meu Deus do céu. Pedro toda hora está enchendo as paciências do Senhor. Toda vez, a gente quer ouvir o Senhor falar, ele está fazendo pergunta. O desânimo tirou Tomé do lugar onde o Senhor visitaria, ou a frustração? Estou frustrado. Eu estou frustrado porque ele ressuscitou morto. Eu vi quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Ele ressuscitou morto, ele é o príncipe da vida, ele é Senhor. Por que ele não fez essa obra para ele mesmo? Ouvindo a fala dos judeus que diziam: se tu és o filho de Deus, desça dessa cruz. Frustrado, talvez. Agora nós podemos afirmar uma coisa: de tudo isso que Tomé poderia ter, nós podemos afirmar uma coisa: ele estava incrédulo. Mas a incredulidade de Tomé não era a falta de fé. Ele estava descrente de que o Senhor ressuscitaria. Mas ele não perdeu a fé, porque o Senhor mostra isso aqui no texto. Porque nós olhamos para Tomé e muitas vezes nós o mencionamos como Tomé, aquele que tem falta de fé. Até para rimar nos nossos rap, da vida aí, Mas Tomé não era alguém que não tinha fé, ele estava incrédulo a respeito da ressurreição. Qual que é o problema de estar incrédulo a respeito da ressurreição? Tudo. O ministério, a vida está centralizada na nossa fé ou na nossa convicção de que Jesus ressuscitou. Mas Tomé não era assim, irmãos, porque a gente olha e fala assim: Tomé sempre deu trabalho. Pelo contrário, em João capítulo de número 11, versículo de número 16, quando Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, ele disse assim: eu não fui, ou eu não estava lá para que vocês pudessem experimentar que eu sou a vida. E Tomé disse assim: vamos para lá. Se é necessário a gente ir para lá, a gente vai. A gente morre com o Senhor. Esta era a convicção de Tomé. Então ele não é alguém que podemos intitular como falta de fé. Tomé tinha tanta convicção daquele Senhor a quem ele servia, a ponto de que aquilo que não ficava claro, ele perguntava. João capítulo de número 14, versículo de número 4, o nosso Senhor Jesus disse assim: vocês sabem para onde eu vou. E Tomé disse assim: mas Senhor, não está claro para onde o Senhor vai. E aí nós ouvimos a máxima do Senhor em João 14:6, que até hoje permeia o nosso coração: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostrando para nós que a vida cristã é um caminho de crescimento, é um caminho de verdade, o caminho, a verdade e a vida. É um caminho de desenvolvimento, é um caminho de experiências com Deus. E aí nós olhamos para essa realidade e perguntamos: o que tirou Tomé deste lugar, irmãos? O objetivo de Satanás era tirar Adão e Eva do jardim. O jardim é um lugar, é uma dimensão. Todas as vezes que eu falar sobre lugar aqui nesta palavra, você vai pensar dimensão. Satanás tirou Adão e Eva pela tentação, ou melhor dizendo, ele próprio disse: eles entregou para mim. Da dimensão do jardim. O que tirou Tomé daquele lugar? Não estar no lugar fez com que Tomé absorvesse uma incredulidade a respeito da ressurreição do nosso Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã: não estar no lugar, na dimensão de Deus, fará com que você deixe de experimentar a ressurreição do Filho de Deus. Mas se você estiver no lugar aonde a dimensão de Deus governa, você vai experimentar a verdade de que Jesus está vivo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que outro lugar era melhor, irmãos, do que a dimensão do lugar de Deus? Que outro lugar é melhor? Quais as escolhas que nós fazemos?
Por que você escolheu estar aqui hoje? Porque a mesa do Senhor está posta. Esta é uma dimensão espiritual. Esta é uma dimensão que o Senhor Jesus preparou para nós. Que outro lugar seria melhor do que estar aqui hoje? Não há. Não há nenhum outro lugar. E você pode dar graças a Deus por isso. Graças a Deus. Enquanto Tomé estava fora desse lugar, os outros estavam vendo o Senhor. Porque o texto diz assim no versículo 25: disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. O fato de Tomé não estar nesse lugar, irmãos, fez com que os outros viam o Senhor e ele não. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para o seu coração, que ela seja um encorajamento, uma exortação ao mesmo tempo. Quando você está fora do lugar, você está fora da dimensão de Deus, você vai ver que as pessoas vão ver o Senhor e você não. Mas se você estiver no lugar do Senhor, na dimensão de Deus, você junto com os discípulos do Senhor vai ver que Ele está ressurreto, está vivo, está ressuscitado para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Que lugar é esse? Que lugar é esse, irmãos? Aqui está retratado o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Mas que lugar é esse que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração? Esse lugar é um lugar celestial. Por quê? Porque é onde Jesus se manifesta. Esse lugar é uma dimensão no Espírito, aonde a vida ressurreta do Senhor Jesus é revelada. Jesus não é revelado a sua ressurreição em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Nós precisamos entender que existe uma dimensão espiritual, uma dimensão que nós podemos acessar, e a experiência e a realidade e a prova de que Jesus está vivo enche o nosso ser. O que te desanima na fé é a realidade de que Jesus não está vivo. O que te fortalece na fé é a experiência, é a provação, é a degustação de que Jesus está vivo. Isso é o que te fortalece na fé, é isso que te impulsiona na fé, é isso que te encoraja, a experiência de que o Senhor está vivo. Só que essa experiência é numa dimensão. E que lugar é esse? Nós vemos esses lugares por toda a Bíblia. Nós encontramos esses lugares por toda a Bíblia. E aonde que nós vemos um lugar como esse? Na descida do Espírito Santo. O cenáculo era uma dimensão espiritual. O cenáculo era um lugar celestial, onde os discípulos estavam reunidos em oração. As casas de oração, as reuniões de oração, é uma dimensão para uma experiência de que Jesus está vivo. Quantos creem no que eu digo? Amém? Está sem destino, está sem direção para o ministério, para a vida. Essas direções não virão se não experimentarmos que Jesus está vivo. Porque entenda isso no seu espírito. Enquanto a experiência de que Jesus está vivo não vem, a gente vai voltar a pescar, a gente vai voltar a fazer a vida normal. Pedro voltou a pescar, irmãos. A gente vai voltar a cuidar demasiadamente das coisas desse mundo. O nosso coração vai se perder se nós não estivermos na dimensão onde a revelação de que Jesus está vivo tomar o nosso coração. O que faz um pastor, irmãos, abandonar uma carreira de 22 anos para poder estar numa igreja? A igreja é uma empresa, dá muito din-din. Vai nessa. Dá para quem faz igreja. Aí dá. Mas o que faz, irmãos, nós abandonarmos algumas coisas que são caras para esse mundo e olhar para o Cristo ressurreto, para olhar que Ele está vivo, é estar exatamente no lugar, na dimensão aonde Ele se revela. O cenáculo era esse lugar, e aonde é esse lugar? Também na palavra de Deus. Nós encontramos esse lugar em Gênesis 22. Em Gênesis 22, Abraão, o grande Abraão, o pai da fé,
O grande Abraão experimenta no altar uma outra dimensão de lugar da experiência que Jesus está vivo, é o altar. O altar, Abraão viu o futuro, e ele diz, não é Jeová Jirê, não significa Deus proveu, não é no presente que Abraão conjuga o verbo, mas ele conjuga o verbo Deus proverá. E por que ele disse Deus proverá, se o carneiro estava ali em lugar do seu filho? Porque ele viu o futuro, ele viu Cristo ressurreto, ele viu Cristo ressuscitado após o seu sacrifício. É isso que ele viu. Mas aonde ele tem essa dimensão de compreensão? No altar. É no altar da adoração, é no altar da oferta, é no altar da entrega, que nós temos uma experiência de que Jesus está ressurreto, vivo, governando o universo, louvado seja Deus. É no altar. Não sabes o que fazer? Vai para o altar do Senhor, vai para o altar da adoração. Eu não sei se você compreendeu o que eu disse aqui, no momento que eu subi. Há coisas que precisam ser liberadas da parte de Deus, mas elas virão se um altar de adoração for levantado na tua vida. Deus, quando quis abençoar Abraão, ensinou ele a levantar altares. Abraão foi levantando altares diante de Deus e construindo adoração. Então nós estamos diante da dimensão que somos chamados por Deus para experimentar que Jesus está vivo. E Abraão viu o Cordeiro de Deus. Jesus disse, anos depois, disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele me viu, por quê? Porque ele levantou um altar, ele entrou numa dimensão de adoração. Que lugar é esse? É o lugar onde os umbrais das portas são marcados com sangue. Nós lembramos do Egito. Israel estava no Egito, Israel estava escravo no Egito. O Senhor trouxe as 10 pragas. A última praga foi a praga dos primogênitos. O que as famílias fizeram? Pela ordem do Senhor, as famílias mataram um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, juntasse as famílias todas, passava o sangue nos umbrais da porta. O anjo destruidor passou aquele dia pelo Egito, e apenas as casas que não tinham os umbrais das portas marcados, morreram os seus primogênitos, morreram animais, morreram crianças, morreram jovens que eram primogênitos das suas casas, todos morreram. Mas qual a casa que não morreu? A casa dos israelitas. E o que tinha ali? Havia uma dimensão estabelecida ali naquela casa, havia um culto estabelecido naquela casa. A dimensão da revelação de que Jesus está vivo é a dimensão também dentro da nossa casa, estabelecendo o culto a Deus no momento das refeições, o culto a Deus nos momentos das orações, da necessidade de orar um pelos outros dentro de casa. Nós experimentamos que o Cordeiro está vivo, que o Cordeiro foi morto, mas ressuscitado e está vivo. A dimensão da nossa casa, a nossa casa precisa ser marcada pelo sangue de Jesus. E quando ela é marcada pelo sangue de Jesus, quando nós cultuamos a Deus como os israelitas cultuaram. Que lugar é esse? O lugar é esse também, ó, é a mesa. Qual é o lugar da revelação que Jesus está vivo? A mesa. A mesa também é um lugar da revelação que Jesus está vivo. O que dizer dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam caminhando, conversando, tristonhos, desesperançados, não tinham mais expectativas de nada. Eles estavam com uma lealdade com o passado. Existem pessoas aqui que estão com lealdade com o passado, mas o Espírito Santo de Deus está quebrando agora toda a lealdade com o passado, em nome de Jesus, e fazendo você se conectar que Jesus está vivo, ressuscitado, estabelecendo o governo sobre a sua vida. Os discípulos estavam ali envolvidos com o passado. Ele morreu, e fez isso, e fez aquilo. E Jesus aparece ali e começa a falar com eles. Aquele que faz nova todas as coisas estava ali, mas eles não estavam vendo. Por quê? Porque estavam fora da dimensão, do lugar aonde a revelação do Cristo ressurreto aparece.
até que entraram em casa, sentaram na mesa. Aleluia. Sentaram na mesa. Que lugar é esse? A tua mesa. Que lugar é esse? A nossa mesa. Que lugar é esse? Que dimensão é essa? A mesa. Eles sentam à mesa, o Senhor senta com eles, o Senhor pega o pão, e ao partir o pão, os olhos deles se abrem, e eles veem, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está sentado aqui, Ele está vivo. Quer ver o Senhor na sua casa vivo e ressurreto? É na mesa, é a dimensão da mesa que Ele se revela. Por que cada ceia nós temos a experiência que somos revigorados pelo poder do Espírito? Porque criamos uma dimensão que Deus disse que deveria ser criada. A dimensão da mesa. Quantos estão entendendo isso, irmãos, que está sendo liberado ao seu coração? Enquanto a revelação de que Jesus está vivo não vem, nós caminhamos tristonhos, envolvidos com as tristezas desta vida. Qual que é a segurança? Qual que é a segurança que nós podemos ter quando a morte chegar um dia? É de que Ele está vivo, amém? Ele está vivo e Ele tem um novo corpo para nós. Louvado seja o Senhor. Que lugar é esse? É o lugar da mesa dos santos. Salmo 133, coloque por favor. Salmo 133, versículo de número 1. Vai dizer que é o lugar onde Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção em alguns lugares, irmãos. E dentre eles, Deus ordena a bênção na mesa. Salmo 133, quão bom e quão suave que os irmãos vivam. A palavra no seu original hebraico é lachavet, que significa sentem juntos. Mas é o sentar para vivenciar a mesa. Sentem juntos, quão bom e quão suave que os irmãos sentem juntos. E o texto continua: é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali naquela dimensão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Podemos dizer glória a Deus? Então nós temos, à luz da palavra de Deus, a dimensão da onde o Senhor ordena a bênção, a dimensão de onde nós temos a experiência que Ele está vivo. Irmão, se você não tiver a experiência, a provação, a degustação de que Jesus está vivo, você não conseguirá caminhar na jornada. Eu também não quero caminhar a jornada se Ele não estiver vivo. Mas se Ele estiver vivo, se Ele estiver ressuscitado, pois Ele está, Ele estando vivo, ressuscitado, com um novo corpo, pronto para nos receber nas moradas, caminhando conosco hoje, nos ensinando, nos instruindo, a amar ao Senhor, a amar o Pai, a confiar na segurança do Pai, a olhar para Deus não como um Deus que se esqueceu de nós, mas um Deus paterno, um Deus gracioso, um Deus misericordioso e tardio em irar-se. Se Ele estiver vivo, de fato eu quero caminhar com Ele toda a vida. Porque nós somos os mais miseráveis dessa vida se Cristo não ressuscitou, irmãos. Se não há ressurreição de mortos, se o nosso pensamento for um pensamento grego, comeremos, beberemos, que amanhã morreremos e tudo acabou. Se o pensamento grego tomar o nosso coração, nós ficaremos entregues, perdidos nessa vida. Mas se o pensamento do alto tomar o nosso coração, de que sim, Cristo está vivo, ressuscitado, e Ele nos anuncia um reino que não terá fim, então nós temos a alegria de louvar a Deus e experimentar o poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. É neste lugar, irmãos, é nessa dimensão que os chamados são enviados. É nessa dimensão que os chamados são renovados. É nessa dimensão que os chamados são iluminados. E nós recebemos da parte de Deus o renovo para mais uma milha. Deus sabe que você precisa ser fortalecido. Amém? Deus sabe que você precisa ser renovado.
Deus sabe que as aflições desta vida, ela nos sucumbe. Deus sabe que as aflições desse mundo quase que nos tira as pernas. E o pior, nós estamos sujeitos a ela, sendo crente ou incrédulo. Mas nós temos uma segurança: Jesus está vivo, aleluia. Jesus está vivo, Jesus está vivo, governando, estabelecendo a sua edificação na sua igreja. Eu já disse isso, e isso eu digo com alegria. Não sou eu que edifico a igreja, Ele me chamou para poder ajudá-lo a edificar a igreja. Quer ser? Quer tomar a sua cruz? Você quer ser meu discípulo? Voltamos ao texto. O texto vai dizer assim, que Tomé disse assim: de maneira nenhuma eu vou crer se eu não tocar. De maneira nenhuma eu vou crer se eu não tocar. 8 dias depois do feito da primeira aparição, Jesus entra com as portas fechadas, porque Deus entra através das portas, não pelas portas. Através das portas Deus entra, pelas portas entra nós. Deus entra através das portas, e Jesus entra nas portas, através das portas, e diz assim: paz seja convosco. E primeiramente Ele se dirige a Tomé. O texto diz que Ele se dirige a Tomé e diz assim: põe aqui o teu dedo. Que cena, irmãos! Você consegue imaginar comigo? Que cena! Os discípulos todos olhando, e Jesus dá paz, irmãos. E Ele vai na direção de Tomé e diz: coloca a tua mão aqui, põe também aqui no meu lado. Veja aqui, aonde o soldado romano furou. Está aqui, ó. O Cristo ressurreto, marcado de amor, marcado de paixão, marcado pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Marcado pela revelação de Deus aos homens. Estava ali sendo revelado a Tomé. Estava marcando o coração de Tomé que ele estava vivo. O coração incrédulo é transformado. A dúvida é convertida em um crer. A dúvida é convertida. As portas fechadas do coração de Tomé é aberta quando o Cristo entra através dela. As portas decididamente trancadas do seu coração agora vai receber o toque e a revelação de que Jesus está vivo. O Jesus que está vivo, aquele que vem de um mundo para o nosso, como se não houvesse diferença. Entra onde quer, passa onde quer. É como se Ele fosse de um outro mundo, mas é também desse. O que Ele está revelando para nós? Ele está revelando que no Evangelho de Deus, Deus não se opõe ao seu mundo criado e não deixou o seu mundo criado para trás. Deus não se opõe à vida humana, Ele a restaura. Aleluia. Deus não se opõe à sua criação, de que o homem foi feito alma vivente, à imagem e semelhança de Deus. Cristo não se opõe, Ele diz: toca aqui, ó, eu sou de carne e osso. Porém, eterno. Toca aqui e vê a realidade. E o que Ele estava dizendo para Tomé: Tomé, veja a realidade do mundo vindouro. Falávamos aqui ontem sobre como será o mundo vindouro. Como será o mundo vindouro nas perguntas dos irmãos. E pensamos, será que vamos ficar dizendo santo, 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 santo? Irmão, já cansei só de falar. Não, o Cristo ressurreto senta na mesa e diz: o que vocês têm para comer? O Cristo ressurreto vem mostrar para nós de que a nova criação vai possuir um corpo. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. E esse corpo aqui, surrado, caído, desprovido de perfeição, será revestido em poder, será revestido em glória por um novo corpo.
um novo corpo restaurado, semelhante ao do nosso Senhor. Um corpo onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá nenhum tipo de aflição. Um corpo ressurreto, estabelecido para sempre. E essa é a grande promessa de Deus. Cristo está ressuscitado, dizendo, o mistério, 1 Timóteo 3,16, por favor. Ele está dizendo, há uma nova criação. 8 dias incrédulo Tomé ficou. 8 dias incrédulo. Por que Tomé ficou 8 dias incrédulo? Pode deixar. 8 dias incrédulo, porque ele permaneceu incrédulo por 8 dias, porque ele não estava na dimensão aonde Deus estava se revelando. Ele estava fora do lugar. Mas quando ele está no lugar, a dúvida se converte. Você pode dizer comigo, quando Tomé está no lugar, quando eu estou no lugar, a dúvida se converte no crer. Vamos lá, no crer que Jesus está vivo. E aí, irmãos, o que acontece? Tomé explode em adoração. Ele explode em adoração no versículo 28, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. A primeira vez após a escrita de João que alguém diz, Deus meu. Tomé está virando para Jesus dizendo, Tu és Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus em carne. Deus assumiu agora pela eternidade toda, não um corpo dos anjos, não um corpo dos seres viventes, não um corpo de animais, não um corpo de qualquer ser criado, mas ele assumiu o corpo semelhante ao dos homens, eternamente. Você consegue entender isso? Eternamente, como está escrito. O versículo, por favor. Como está escrito, o texto diz assim em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Não há dúvida que Jesus é Deus. Deus se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentil, crido no mundo e recebido na glória. Ele explode em adoração, por quê? Porque no momento que ele experimenta que Jesus está vivo, a missão nasce, o destino nasce, a cura nasce, a vida nasce, a direção nasce, a iluminação nasce. O que você está precisando? Você não está precisando que os seus problemas sejam resolvidos. Você não está precisando de um novo emprego. Você não está precisando de uma nova família. Você não está precisando de um novo casamento. Você não está precisando de um negócio melhor. Você está precisando, acima de tudo, de uma revelação de que Jesus está vivo. Se você tiver a revelação de que Jesus está vivo, ressurreto, vivo, aquele que foi pregado aos gentios, aquele que se manifestou em carne, morreu, mas morreu porque eram os nossos pecados. Se fossem os pecados dele, não teria morrido. Morreu porque eram os nossos pecados. Ele foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios e crido no mundo e recebido na glória. Se você ver esse Cristo ressuscitado, você terá iluminação para problemas, você terá missão, você terá destino, você terá cura, você terá vida. Por quê? Porque o poder de estar no lugar irá determinar o destino do seu ministério e da sua vida. E que lugar? O lugar aonde Cristo é revelado como ressurreto. Ah, mas é só um domingo de culto. Não é um domingo de culto. Pelo amor de Deus, entenda isso e glorifica a Deus no seu coração. É uma dimensão espiritual. Nós estamos numa dimensão espiritual. Nós não estamos religiosamente falando num culto aonde cantamos uma boa música, ouvimos uma palavra esforçada, né? Diz o pregador esforçado, né, Roberto? Não, irmãos, nós estamos numa dimensão espiritual que revela que Jesus está vivo e determina o seu destino. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, como Tomé, não como alguém que perdeu, mas alguém que está
pronto a experimentar e dizer: Senhor, deixa eu tocar. Toque no Senhor hoje. Toque no Senhor hoje. Senhor, deixa eu tocar nas suas mãos, deixa eu tocar no seu lado, deixa eu provar, deixa eu degustar que o Senhor está vivo. É para você hoje, é para nós hoje que Ele está vivo. Você pode fechar os seus olhos aí, sentado onde você está, e você fazer a oração de Tomé: Senhor, até agora talvez eu estou caminhando como um desanimado, como um frustrado, como alguém sem esperança. Eu preciso te tocar, Senhor. Não perca essa dimensão. Não perca essa dimensão. Ele está vivo. Ele está vivo. Oh, Senhor, nós oramos agora. Revela o teu povo. Revela o teu povo. Revela o teu povo. Assim como Tomé naquele dia, o Senhor mostrou aos discípulos. Na primeira aparição, Jesus mostra aos discípulos, e Ele mostra para eles. É uma iniciativa do Senhor. Olha aqui as minhas mãos, olha aqui o meu lado. Mas na segunda aparição, quando Ele se revela a Tomé, Ele diz: Tomé, em resposta ao seu pedido, então toca aqui. Toque ao Senhor.